Estamos de volta, hoje com mais um entrevistado aqui no nosso Realidade Locutor. Não sei se o som tá legal, porque tá chovendo, talvez pegue o barulho da chuva. Tá bem escuro também, então não sei se vai ficar legal. Se ficar legal, a gente aproveita o vídeo, e se não ficar legal, não aproveita. Bom, vou apresentar o cara que tá do meu lado. Talvez muitos de vocês já conheçam a voz dele. Ele tem, no meu canal aqui, tem um vídeo onde ele tá gravando um off, e é o vídeo mais acessado do canal. Tem mais de 9.000 visualizações no vídeo dele. É um vídeo bem antigo já, mas junto com esses vídeos tem outros vídeos também, e o vídeo dele é o mais acessado. Marco Silva, o cara que tem o vozeirão Impacto. Marco Silva, tudo bem? Tudo bem, Márcio, tudo bem. Uma Sente só especial aí, né? Sente só o timbre de voz do cara. Esse não é que nem ele, não precisa fazer que nem eu que vou lá e simulo o gravição. Ele já tem natural. Bom, Marco Silva, eu vou dar uma introdução aqui da onde eu conheci o Marco, como que eu conheci ele e como que a gente se tornou amigo. Alguns anos atrás, não sei mais precisar quantos anos atrás, e na época era a melhor rádio aqui da região. A rádio, se tratando de popular, né, de povão, era a melhor rádio, a rádio mais imponente aqui, fazia os grandes eventos e tinha o maior número de... Bom, enfim, era na época que o rádio era glamuroso, que era bacana, a rádio era top. Chego lá, fui conhecer o estúdio, tá esse magrão sentado, trabalhando. Eu cheguei e cumprimentei, ele me olhou e fez assim, olá. E nem sorriu pra mim. Mas enfim, conheci o Marco, acho que tu foi embora depois, se eu não me engano, pra Portugal, né, Marco? Sim, foi. Aí depois tu vai contar isso pra gente. E o Marco depois veio trabalhar, saiu do rádio também, veio embora pra Torres, vai contar isso pra gente, trabalhar em outra área e continua gravando conosco áudio publicitário até hoje. Marco, conta um pouquinho da tua história pra gente, como tu entrou no rádio, como é que foi a tua saída do rádio e por que tu ainda, mesmo tendo uma profissão estabelecida, seguiu outro rumo, por que tu ainda continua gravando? Bom, Márcio, a minha história com o rádio foi legal, muito legal mesmo. Eu em 1987, por aí, eu tinha lá os meus 15, 16 anos, então eu tinha muita vontade de trabalhar em rádio. Então eu via aquele pessoal no carnaval, aquele fio, e puxando pra lá e puxando pra cá, né? Não existia microfone sem fio. E... Isso em Laguna? Isso em Laguna. Laguna, Santa Catarina. Santa Catarina, né? Lá, na época não existia a Rádio FM ainda, né? Então a Rádio FM... Eu acho que até existia, mas não era tão difundida. Não né? era, exatamente. Talvez não existia. Então, um pouquinho mais velho que eu, né? Não. Depois de... Não, existia já. Existia, mas realmente, tu tem razão. Não tinha muita, digamos, não era normal qualquer cidade ter o Rádio FM, né? Sim. Bom, lá existiam duas rádios, a Rádio Difusora, existem ainda, né, aliás, né, Rádio Difusora e Rádio Garibaldi. Né? Até a Difusora na frequência 1160 kHz e a Rádio Garibaldi em 1270 kHz. Bom, sob qualquer hipótese, nessa época então, o que é que aconteceu? Eu fazia estágio com o Paulo Sérgio Silva, da cidade de Laguna, que tem uma voz maravilhosa também. O Paulo Sérgio, na época, era o coordenador e gerente, ou gerente geral da Rádio Difusora. E eu fui lá, todo sujo, eu trabalhava no supermercado, de repositor, até o supermercado Hells na época. E eu fui lá um belo dia, todo sujo, depois do meu expediente, ali por volta das 17h30, chego lá a falar com o Paulo Sérgio. Realmente ele me atendeu, ele chegou, olhou pra mim, o que você quer, rapaz? Eu olhei pra ele, eu quero ser locutor. Mas você já trabalhou em rádio? Não. Você já trabalhou de representante para alguma coisa? Não. O que você faz hoje? Hoje eu trabalho no supermercado. Ele olhou pra mim, a princípio eu disse não. Eu fui e retornei lá por volta de 10 a 15 vezes, falando a mesma coisa. O que você quer? Eu quero ser locutor. E um belo dia ele disse, não, então nós vamos fazer o seguinte, tu vai vir aqui começar a olhar a rádio, o estúdio e tal, e depois você pega e
e começa a fazer vendas. Eu disse, pô, mas vender? Vender o quê? Eu disse, você vai vender tempo. Tudo bem. Aí um belo dia eu cheguei lá, realmente fui pro estúdio e tal, e depois de eu estar no estúdio, ele me deu o horário que eu tinha que estar lá, perguntou qual horário que eu estudava e qual horário do meu horário de trabalho no supermercado Real. Tudo bem. Entretanto, nesse meio período, eu tinha que estudar de manhã, trabalhar de repositor no supermercado e depois das 5 horas eu ia todo sujo para a rádio. Isso com 15, 16 anos? 15, 16 anos de idade, né? E isso perdurou mais ou menos entre 6 a 9 meses. Então eu resolvi sair do supermercado. Então, algum tempo depois, ele me veio com um papel. Eu perguntei para ele, o que é esse papel? Isso aqui é a tabela de vendas da rádio. Mas como é que funciona? Você vai vender teasers, tá, mas o que é teasers? Não entendia nada, não sabia nada. O que é teaser? O teaser é uma pequena estação de 5 segundos gravada. Beleza, aí depois você tem 10 segundos, 15, 30, 45 e 1 minuto. Maravilha. Então o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter uma roupa mais ou menos apresentada, um sapato. Aí eu consegui arranjar um sapato usado, de sola de madeira, e eu caminhava. Eu saía do centro de Laguna, eu caminhava, eu entrava lá por dentro, pela Praia do Gia, eu dava a volta todo no Mato Grosso, e eu ia visitando comércio por comércio. Entrava, sou da rádio, uma camisa, uma calça, e o calor pegando, o verão, né, que foi nessa época que eu comecei a sair, e comecei a vender. E deu certo, eu gostei do negócio e eu fiquei 1 ano. Em 1 ano eu me transformei no melhor vendedor. Eu cheguei a ter de comerciais no ar em 1 ano de rádio, depois que eu comecei a vender. Eu cheguei a ter 245 clientes. Nossa, e isso sem estar no ar ainda? Sem estar no ar, né? Então, depois de eu assumir isso, eu ganhei prêmio na época que era RCE. Lembra da RCE de Criciúma? Que tinha TV Eldorado, tal. Então, eu ganhei o prêmio, eu fui o cara que mais vendeu. Eu ganhei do Celso Fernandes, que era o cara que mais vendia na Laguna, na época era locutor também. E eu ganhei isso tudo e ganhei o prêmio, até inclusive na época eu ganhei um fim de semana no Hotel Termas do Gravatal. Depois a gente explica melhor. Exatamente, no Hotel Termas, isso há muito tempo atrás. Que legal. Muito tempo atrás. Aí depois entrou no ar? Sim, não. Ainda não? Não, ainda não. Eu comecei, depois de 1 ano, aprendendo rádio, vendendo comercial. Depois de 1 ano, eu comecei a dar a hora certa. Somente no sábado. Puxa vida. Que dificuldade, hein? Somente no sábado. Então eu fazia das 2 da tarde às 6, a hora que entrava o programa evangélico. Sim. Que era o programa da Assembleia de Deus tradicional. Então eu fazia das 2 às 6, botando música. No sábado não podia dar um A. Somente horário. Somente horário. Então eles me explicaram, era o cartucho, né? Então você botava o cartucho, né? Então botava o cartucho, difusora e a hora certa. Aí eu entrava. 15h30. Sim. Aí largava o cartucho, que era em 2 etapas. Sim. Então entrava a hora e depois o cartucho parava. Era muito legal aquela gravação em Tascana, né? Então o cartucho parava e você dava a hora, apertava o cartucho de novo, ele dava a segunda parte da gravação. Difusora, tal. Isso durou mais ou menos uns 6 meses, só hora certa. Depois o Paulo Sérgio me chamou, olha rapaz, tu é muito esforçado. Eu vou te dar meia hora de programa todo domingo de manhã. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Forçado ou esforçado? Esforçado. Esforçado, ok, isso, vamos lá. Eu falei forçado, eu falei errado. Então, você é muito esforçado. Então, depois ele me deu meia hora de programa num domingo. E eu comecei a fazer aquele programa no domingo
Então tu já era teimosinho desde essa época? Desde essa época. E eu comecei a fazer aquele programa e comecei a ganhar dinheiro vendendo. Sim. Então eu já não precisava mais ter emprego. Então eu já tinha emprego. Aí depois assinaram a minha carteira na rádio como vendedor e locutor de sábado e tal. Ô, gente, esse é o tipo de cara que é o sonho de qualquer dono de rádio. É o cara que vende e gosta de vender, que normalmente locutores têm horror à venda, Horror à né? venda, Muita gente abandona tudo por esse motivo. Bom, vamos lá. Entrou no ar, começou lá na Rádio Difusora. Difusora e tal, e assinei carteira. Consegui, foi uma vitória. Ganhou o domingo, né? Ganhei domingo e um dia eu fui lá, eu não podia fazer transmissão externa. Sim. Então todo mundo fazia o carnaval e tinha aqueles caras que recolhiam fio. Uhum. E eu me ofereci para recolher fio, para aprender como é que se fazia o carnaval. Show de bola. Então eu fui lá, Paulo, eu quero começar a recolher fio em transmissão de jogo. Por que você pra ir quer? vendo, né? Por que você quer isso, rapaz? Ele falava assim, porque eu quero aprender. Aí, tudo bem, mas eu não vou te pagar nada, não me paga nada, eu quero aprender só. Então eu ia lá, não tinha microfone sem fio, não tinha mesmo microfone sem fio, então era o fio aqui, né, no braço aqui. Então eu enrolava, desenrolava. O locutor ia pra lá, você ia atrás desenrolando. Era o Cabo Man. Cabo Man, mais ou menos isso, né? E um dia eu olhei pra cara do Celso Fernandes, eu gurizão lá com 17 anos, olhei pra cara do Celso, no meio da transmissão de um jogo de futebol, eu disse, um dia eu vou ser melhor que tu. Pô, assim? Assim. Ele olhou pra minha cara, o quê? Não, um dia eu só tô te dizendo que eu vou estar aí no teu lugar. E conversa vai, conversa vem, tal. Ele riu da minha cara. Aí mais 8 meses lançaram um desafio para os grandes vendedores e eu entrei. O Celso Fernandes conseguiu na época, correspondia, era uma mídia hoje que eu correspondia a 10 mil reais para uma rádio AM, então era muita coisa. Sim. Eu fui lá em Tubarão e vendi 2. Vendi e ele só conseguiu vender 1. E eu vendi 2. Consegui 2 clientes com aquilo. Sim. Show de bola. Aí nessa época, o Dr. Tarso era o proprietário da Rádio Garibaldi. E o Vânio Santos, e nessa época já tinha um público legal de audiência dentro do meu programa musical. As pessoas ligavam, botavam no ar, tinha tempo da híbrida, tal, beleza. Pediam música e tal. E o Dr. Tacho, tinha o Vânio Santos, que era o maior locutor de todos os tempos e trabalhava na Rádio Garibaldi. E o Vânio Santos recebeu um convite para uma rádio FM em Criciúma e foi embora. E ele detinha um programa das 9 às 11 da manhã, das 9 às 11h30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. O que aconteceu? Por ironia do destino, o Vânio realmente aceitou. Um dia eu trabalhei, estava na rádio, meu telefone tocou, porque eu tinha um celular naquela época. Sim. O telefone da rádio tocou, eu atendi. Senhor Marcos? Ele falava bem assim, né? Senhor Marcos? Eu disse, sim. Gostaria de conversar com o senhor pessoalmente. Eu disse, não, quem é que está falando? É o Tarso e tal. Ô, doutor, tudo bem e tal? Pra mim foi uma surpresa. Sim. Segunda-feira ele marcou comigo 9 horas. 10 para as 9 eu estava lá na Rádio Garibaldi. E funcionário da Difusora, que era uma briga também. Entrei lá e veio a felicidade. Ele me convidou para assumir o programa do Vânio Santos, que era diário. Sim. Tinha milhares de ouvintes. Era aquele programa que tu conversava com a dona de casa. Tipo o Sérgio Zambiasi aqui do Sul, aqui. Mais ou menos. Então eu conseguia doações, eu botava música, eu mandava beijinho pra dona de casa. Ô, minha amiga dona de casa, Sim. Você que está aí nesse exato momento. Ficou nessa rádio até que ano, mais ou menos? Lembra? Eu fiquei com esse programa, eu alcancei o sucesso, dei sequência ao sucesso, que já era o programa, né? Sim. Já era uma realidade, era um sucesso. E eu fiquei nesse horário durante 5 anos. 5 anos. Vendia e apresentava. Exatamente. Depois disso, continuou em Laguna ou saiu de Laguna? Não. Aí o que aconteceu? Saiu a administração da rádio 103.7 de Tubarão e virou a rádio Cidade Azul. Que existe ainda, né? Existe, só que hoje é uma outra administração. Sim. E eu fui convidado.
para trabalhar na FM. trabalhar na rádio FM. Só que na época eu tinha mania de rádio AM. Falava com a boca. Tudo sim. Aí, ó. Olá. Olá, Dona de casa. Dona de casa. Sei disso. Tá entendendo? Então, né, me desculpe. Mas é assim, todo mundo sabe que era assim, né? E ainda tem locais que é assim. Tem locais que é assim. E eu acho que, na verdade, Marco, eu gosto muito de rádio AM. De ouvir isso, na verdade. Eu gosto de ouvir isso. Bom, vamos lá. Foi pra nós precisamos acelerar porque a gente tá com, acho que mais de 10 minutos já. Bom, então eu acabei indo para 103. Aí depois deixou de 103 e a rádio 103.7 virou Rede Aleluia, que no caso era da Rede Universal. Sim. E eu virei locutor da Rede Universal. Não sabia disso. Isso eu não sabia. 2 anos e meio. Não sabia. Sim, eu rolava lá vários, Reginaldo Mendes, em Companhia Limitada, rolei, atendia os ouvintes, tudo a comunidade evangélica. Não sabia. E dali eu trabalhei 2 anos e tal, e dali comecei a minha peregrinação, porque então eu já tinha 20 e tantos anos, né? Então eu comecei a minha peregrinação, fui para Joinville, trabalhei na Rádio Cidade lá do interior de São Paulo, depois voltei, aí trabalhei em Joinville, né? E assim foi sucessivamente, até que um dia, isso já depois de alguns anos, né? Eu recebi um convite da Rádio 102.9. Que é onde a última rádio que eu trabalhei. Exatamente. Aqui em Sombrio. Aí nós já estamos lá em 1997. Não. Sim. Não, acho que já era. Ah, tá, então tu tinha trabalhado antes, então. Isso. Ah, certo. Isso em 1990. Isso a gente já dei as minhas andanças lá dos 10 anos. Ok. Por esse Brasilzão aí afora. E o que aconteceu? Eu recebi o convite da 102.9 através do Cacá Amorim em 1997. Eu acabei vindo para Sombrio. Fiquei em Sombrio, trabalhei, entrei como locutor, vendedor, o maior vendedor da história da Rede Amorim, e ganhei muito dinheiro. Que legal. Ó, eu digo pra você, se você quer ganhar dinheiro em rádio, você tem que ser locutor, vendedor. Senão você não ganha dinheiro. A não ser que você seja lá a última bolachinha do pacote ou uma Coca-Cola lá no Mas vai ter que trabalhar lá nas capitais, que aqui não vai dar. Nas capitais, né? Mas mesmo assim o salário, o que você vai ganhar? Isso não, você não é uma grande estrela, você vai ganhar o quê? 2, 3 mil reais? Olha aqui, Marco. Mudando de assunto, a gente está passeando por Torres. Exato. E tá tudo alagado novamente. Novamente. Bom, vamos lá, continuamos. Trabalhou na 102 e depois, após a 102 saiu, foi para onde? Eu saí da 102 e acabei indo para a Europa, isso já em 2001. Fui para a Europa. Então eu resolvi. Então, assim, ó, então eu te conheci, tá certo, te conheci no ano 2001, foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes de ir para a Europa, eu te conheci no ar, na 102. Exatamente. Fui para a Europa, fiquei até 2004. Retornei, certo? Retornei, fiquei até 2007, voltei. Para 102, né? Não. Não? Não lembro. Não, voltei para 102. Voltou um período? Voltou? Voltei um período. Depois voltei, saí da 102 e assumi a gerência, porque na 102 nessa época eu já era gerente, né, de vendas. Depois eu virei gerente comercial na Rádio Alegria de Araranguá, que hoje é a Band. Ah, certo. A 89.1. Sim. Inclusive o projeto Band FM é meu, que hoje é Band FM, que pertence ao grupo das rádios da 105 lá, sim, do Gil Losso, né? É. E essa rádio, ela, digamos, ela tinha um potencial de faturar 10 mil, e quando eu entrei lá, ela faturava 1.000. Sim. Então nós conseguimos ultrapassar isso aí, ou seja, conseguimos meter 12 mil, um exemplo básico. Uma coisa interessante que o Marco está falando, e eu sou prova disso, posso avalizar o que ele está dizendo, que ele tem um potencial muito grande de vendas. Atualmente ele não trabalha mais com rádio, ele faz locuções publicitárias, mas ele trabalha em outra área. E o mesmo fato aconteceu numa outra empresa de outro ramo aqui em Torres, que ele pegou uma empresa que tinha um potencial X e vendia, sei lá, 70% ou 80% menos, e ele ficou lá por 6 anos e dobrou, multiplicou isso e está em outra empresa hoje fazendo essa função também. Vamos lá.
Bom, não pode falar. Não. Voltou da Europa, ficou um pouco na 102 e depois tu saiu do rádio, né? Saí do rádio definitivamente. Recebeu um convite para trabalhar em outra área. Em outra área, acabei me dirigindo, continuei dentro da minha área, né? Com vendas, né? Com vendas comercial, só que uma responsabilidade a mais. Então eu fui subindo de cargo e mesmo assim, as pessoas hoje ainda me procuram para fazer locução, me mandam textos. Agora, Marco, eu te pergunto uma coisa. Tu continua fazendo locuções hoje? Certo. Porque é uma necessidade ou porque tu gosta disso? Pra matar saudade, né? Eu entendo. Realmente é pra matar saudade. Porque dá falta, né? A gente sente falta, né? Por mais que eu digo assim, eu jamais voltarei pro rádio. Eu digo isso de boca cheia, eu não volto pro rádio. Mas se eu disser pra você que eu não tenho saudade do rádio, eu vou estar mentindo pra você. Tanto que o canal aqui serve pra mim matar um pouco dessa saudade, pra mim ter essa interação com as pessoas e tudo mais. Bom, Marco, tu já tá quanto tempo fora do rádio mesmo? Fora do rádio eu estou há 6 anos e meio. 6 anos e meio. 6 anos e meio. Bom, para nós finalizar o nosso vídeo, que já está bem longo, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre a vida do Marco nesses últimos 6 anos e meio. Algo que eu participei muito, se tornou um amigo pessoal. E o Marco sofreu um acidente no ano de 2010, eu vou 21 de agosto. Isso, eu vou antecipar tudo para ser uma história muito longa, que talvez a gente grave um outro vídeo só sobre isso. Exato. Porque isso pode ajudar muitas pessoas. O que aconteceu? Eu vou antecipar o assunto e o Marco vai completar depois. Gente, a cidade está completamente alagada. Drenagem, falta de drenagem. Aí, o Marco, em 2010, sofreu um acidente de moto gravíssimo, uma moto grande, na BR-101. Na época, a BR-101 estava sendo feita ainda. E o Marco teve desenganado pelos médicos, né? De não voltar mais a caminhar. E lembro de uma vez que eu fui levar ele junto com outros amigos no médico para fazer uma revisão, e o médico disse para ele: cara, não era para te estar sentado nessa cadeira, a tua fratura era de morte. Marco, tu venceu, hoje tu voltou a caminhar, tu voltou a tua vida praticamente normal, tu tem uma força de vontade absurda. Eu desconheço alguém que tenha tanta persistência que nem tu tem. Gente, eu não quero aqui expor a vida do Marco, mas eu acho que eu tenho liberdade para isso. O Marco ficou numa situação que ele não mexia nada daqui para baixo. Se ele se coçasse, teria que ser a esposa dele, eu ou a minha esposa, ou mais uma amiga que estava cuidando dele. Banho era a gente que dava, levar o Marco no banheiro era a gente que dava. E todas as perspectivas que tinham era que ele não se recuperaria daquilo ali, ou não voltaria a caminhar. E o Marco está aí de volta, um exemplo absurdo de força de vontade. Quando todo mundo dizia para eles, médicos diziam, cara, vai demorar tanto tempo, ele reduzia esse tempo de recuperação de uma forma absurda. Às vezes, Marco, eu me lembro muito bem, um dia, eu tenho uma foto disso, da primeira vez que tu voltou a gravar de novo depois do acidente. Que tu tinha até dificuldade um pouco de impor a voz e tudo mais. E eu me lembro um dia que tu disse pra mim assim, isso me tocou muito e vai ficar o resto da minha vida marcado. Porque eu não sei por que cargas d'água eu tinha reclamado, começado o dia reclamando, e tu chegou lá no estúdio e disse assim, não, eu venho amanhã a tal horário, só que tipo eu acordo 7h30, porque pra mim botar a camisa eu levo 40 minutos. Aí eu pensei assim, que direito eu tenho de estar reclamando de alguma coisa, onde um cara que era perfeito, que tinha tudo totalmente funcional, extremamente ativo, um cara que não parava, e não para atualmente um segundo, que está sempre trabalhando, leva 40 minutos para conseguir abotoar a camisa, e eu reclamando de alguma coisinha que deu errado no meu dia. Marco, eu quero que tu fale só um pouquinho sobre isso, porque o nosso vídeo está muito longo, e uma outra oportunidade nós vamos falar só sobre isso. Vamos lá, não tem problema. Bom, eu tive um acidente, eu
não tem nenhum problema em falar. No dia Sim. 21 de agosto de 2010, eu tive um acidente onde eu acabei fraturando 11 vértebras Da coluna, gente. da coluna com lesão medular, certo? Então foram C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7. E mais a extensão em lesão medular, o edema medular que eles chamam, né? Eu fiquei tetraplégico durante média aí de 27 dias eu fiquei tetraplégico. Depois comecei a movimentar, um dedo, né? O primeiro dedo que eu comecei a mexer foi o dedo esquerdo, o dedão do pé, e depois começou a vir e tal. Minha perspectiva era o quê? Fazer uma cirurgia e realmente não era nada boa, era ficar uma boa parte paraplégico no mínimo, né? Sim. E eu consegui, tá aí, não perdi meu emprego, consegui dar a volta por cima, mantendo o meu trabalho. E hoje é uma realidade, né? Então já se vão praticamente aí 3 anos e meio do meu acidente até a data. Mas hoje eu consigo caminhar, não consegui ainda jogar meu futebol ainda, mas sou teimoso o suficiente para chegar ao ponto de um dia poder fazer isso. E lógico, Márcio, não tem nenhum problema nenhum. Quem sabe um dia a gente possa gravar um vídeo. Vamos falar só sobre isso, sobre a tua força de vontade, sobre tudo o que tu fez para te recuperar. E não perder o emprego. E não perder o emprego. Tu trabalhava mesmo sem poder digitar, mesmo sem poder segurar um telefone. Exatamente. O que é que eu fazia? Numa cadeira de rodas. Eu contratei uma secretária porque eu tinha que ligar para os clientes. Então eu não conseguia segurar o telefone aqui, não tinha jeito, a minha mão ela era exatamente assim, né? Então ela era em garra, então eu não conseguia pegar o telefone e botar aqui. Eu contratei uma secretária e eu dava um número para ela ligava para mim, eu falava com o cliente e ela botava o telefone aqui, eu dizia: ô Márcio, tudo bem? Aqui é o Marco Silva, aqui tal, da empresa tal. E aí, tudo bem? Ô Marco, tá, e aí, vamos fazer um evento aqui com a gente e tal. E o cara nem sabia. Tu tava que eu tava naquela situação. Na cadeira de rodas. Sabe que desculpa te interromper, eu agora olhando pra ti aí sentado, eu lembro da primeira vez que tu saiu de dentro do hotel no meu carro, que eu te levei pra passear dentro da cidade, cara. Exatamente, foi. Cheguei a ficar meio sem ar agora, que eu lembro assim do quanto eu olhava pra ti e via que aquilo tava te fazendo bem. Eu lembro muito bem, assim. Bom, isso nós vamos falar numa outra oportunidade, assim. Vamos embora. Bom, acho que o nosso vídeo está longo demais, aí fica muito complicado de ver, exatamente. Mas a gente vai voltar a falar numa outra oportunidade sobre isso. E só para dizer para as pessoas também que eu acho que a força de vontade, né? Você que está aí nesse exato momento assistindo nesse canal, a esse vídeo, dizer para você, olhando para você nesse exato momento, que se você tem vontade, vá em frente, não desista. Eu acho que isso tem que vir de dentro de você e você tem que desejar muito. É aquele ditado, né? Deus te ajuda, mas se você não se ajudar, meu amigo, nada cai do céu. Nada cai do céu. Tá, perguntinha para nós finalizar, tá muito comprido. E a moto? O que tu fez da moto? A moto está guardada e um dia eu vou voltar a andar. Você acredita que ele não vendeu a moto mesmo nós xingando ele? Não, a moto, uma horinha você posta. Tá linda, a minha moto tá linda. Recuperou a moto, ficou linda demais. Recuperei, tá linda. E um dia eu vou voltar. Vamos filmar isso. Vou voltar a pilotar a minha moto, que é uma Kawasaki 676, tá? E vou voltar a jogar futebol ainda um dia. Eu acredito. Pode ser daqui a 3, 4 anos, não tem problema, eu vou voltar. Eu acredito. E hoje, para finalizar, para você ter uma base aí como realmente vale a pena a força de vontade, eu acabei indo para uma outra empresa, Márcio, e hoje fui promovido de cargo. Hoje eu sou diretor comercial nacional. Muito bem. Graças a Deus. Esse é o Marco. Gente, Sucesso. O Marco é uma pessoa assim, que para quem conhece ele é extremamente ativo, ele corre muito, ele luta muito pelo que ele quer. Ele é extremamente chato e rigoroso quando se trata de horários, de cumprir normas. Mas quando
todo dizia que não ia dar certo, ele botou nas mãos de Deus e fez a coisa andar, e fez a parte dele, é aquilo que ele disse. Não fique esperando que Deus faça as coisas por você. Deus te dá a oportunidade, mas se tu não correr atrás, não lutar, não acordar cedo, não acontece. As melhores coisas acontecem para quem? Acorda e faz. Acorda e faz. É isso aí, abraço, obrigado pela tua companhia aí durante esses quase 20 minutos ou mais, já nem sei, já passou de 20 minutos. Te inscreve no canal, comenta e compartilha se tu gostar. O Marco tem uma história de vida bacana que a gente vai voltar a falar sobre essa outra parte mais à frente. Abração. Tchau, tchau.